Bom dia, gente. Quero fazer uma reflexão nesta manhã e fazer uma análise de um texto de Miqueias, onde ele traz uma revelação da situação moral, política, religiosa da época em que ele viveu. E lendo esse texto, a gente vai ver os dias de hoje. Inclusive, que havia sido profetizado em 2 Timóteo 3 sobre o futuro. E eu quero começar com esta revelação para o futuro que está em 2 Timóteo 3. Vou ler 4 versículos. Diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes a eficácia destes, afasta-te. A Bíblia está dizendo, através de 2 Timóteo 3, que haveria um tempo onde as pessoas seriam mais amantes de si mesmas, caluniadores, juntando tudo, seriam corruptas, em todas as esferas, em todos os níveis. Corruptas para com os outros e para com elas, mas principalmente contra princípios estabelecidos que regem uma sociedade considerada normal, e eu creio que uma sociedade normal é aquela que preza por valores, por princípios bons. Agora eu quero ler Miqueias 7, para a gente ver como estava a época em que Miqueias viveu. Diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Naquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito.
Ele me trará à luz, e eu verei a sua justiça. Eu estou um pouquinho gripado, mas eu vou tocar assim mesmo. O profeta Miqueias, ele está descrevendo uma época de grande corrupção em todos os níveis. Os que estavam no poder eram corruptos, estavam comprometidos uns com os outros, era uma teia de corrupção. Os fundamentos da moral haviam sido destruídos. Será que isso não dá para comparar com os dias de hoje, com muitas coisas que estavam e que ecoam até os dias de hoje na política? Eu estou falando de política, mas o homem é um ser político. Então, a política corrupta nos altos escalões, na verdade, são reverberações daquilo que acontece a nível de povo. Porque nós escolhemos aqueles que estão lá em cima. E se nós perpetuamos pessoas que estão lá em cima, obviamente tem uma semente corrupta dentro da gente. E a igreja é chamada para ser, conforme diz, uma luz no meio de uma geração corrupta. A igreja seria o último baluarte de sustentação de uma sociedade caótica. Nós deveríamos estar primando pelas boas ações e, ao invés de construir impérios, pensar a nível de reino. Os homens de autoridade, eles venderam a justiça e, sem nenhuma vergonha agora, eles estavam abertos ao suborno. E a impressão que dá é que as pessoas que faziam o mal falavam sobre aquilo orgulhosas de terem praticado a corrupção. Nós vemos que todos os níveis, o rei, o príncipe, o governante, ele pedia recompensa, suborno. O juiz aceitava suborno. O amigo não era confiável. A estrutura familiar havia desmoronado. E até os meios religiosos, aqueles que deveriam ser a sustentação, a Bíblia diz que o melhor deles era como espinho, como um espinhal. Eu penso que uma pessoa que se predispõe a ser um religioso no sentido de fazer atendimento público, ela não pode ser espinhal. Ela tem que, de alguma forma, se esmerar em trazer esperança para as pessoas que estão carentes de esperança. Então, espinho é aquele que fere, é aquele que, ao invés de trazer esperança, a pessoa vem e volta mais perdida ainda, porque ela foi ferida por uma palavra, por uma atitude, e às vezes, por interesses escusos, por busca de poder econômico, de benefício financeiro. É o que nós vemos. Em uma época de crise, religiosos se aproveitando da boa-fé, da ingenuidade das pessoas, vendendo artigos, vendendo coisas para a sustentação de seus impérios. Eu creio que muitos deles construíram um império tão grande que agora era a época de devolver um pouco para aqueles que estão carentes, necessitados, que investiram neles há tanto tempo e estão investindo ainda, investindo às vezes aquilo que lhe é o básico para o seu sustento. Então, irmãos, nós vemos que os círculos sociais e a fé não estava presente, aliás, a ética não estava presente neles. Os mais retos eram levados pelo pecado do dia a dia. Pessoas que se levavam pela corrupção, mesmo não sendo corruptos contumazes, mas aceitavam subornos. Os amigos não eram confiáveis. Diz que aquela que repousa sobre o seio, aguarda a tua boca. Ou seja, pessoas não confiáveis que multiplicam conversas, que falam de coisas íntimas em público.
sabe, se nós não tivermos um porto seguro, que é a nossa casa, onde nós podemos abrir o nosso coração e conversar, aonde nós vamos correr? A Bíblia diz que é filho contra pai, filha desobedece. Então, o seio familiar está em conflito. Isso faz tempo. Quando eu, na comunidade, peço para as pessoas, alguém quer oração, e algumas pessoas levantam a mão, assim, mais de 50%, bem mais. É assim, família, 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 família. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação atípica de uma pandemia, de recolhimento, e os valores familiares deveriam ser cultivados agora, e a casa deveria ser o porto seguro. E eu creio que Deus permitiu tudo isso. Isso, de alguma forma, está sendo revitalizado. Pessoas participando de joguinhos familiares, brincando de algumas coisas dentro de casa juntos, né? Vendo alguns filmes juntos, produzindo alguma coisa, né, juntos. Isso é salutar, isso é muito bom. Mas a pandemia vai passar. E quando a pandemia passar, o que restará de bom para nós de tudo isso? Será que neste tempo dá para a gente ler este texto de Miqueias, fazer uma ponderação e a partir daqui fazer uma mudança de rota e procurar viver certo e não ser corrupto e nem corruptor? Estávamos orando há algum tempo e uma pessoa viu um anjo descendo no meio e cravando uma espada sobre a terra. E eu comentei, essa espada, eu creio que é a espada da justiça. Deus está fazendo justiça. Porque quando alguém faz uma coisa e vem conversar comigo, e coisa errada, e agora? Você fala, bom, é o seguinte, agora nós vamos orar, agora nós vamos tratar disso, mas a fatura vem. A fatura chega. Deus perdoa o ato, mas as consequências inerentes do ato é a fatura que vai chegar. É como um cartão de crédito que é gostoso na hora que você está gastando, mas mês que vem a fatura chega e a gente precisa pagar. Eu quero mostrar aqui, irmãos, 5 ações de Miqueias que nos inspira, ou deveria nos inspirar. 5 ações de Miqueias em tempos difíceis. Se você analisar o versículo 7, ele diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor. Sabe, às vezes nós olhamos a situação em volta e não sabemos para onde correr. Muitas vezes a solução não está aparente. A solução é sobrenatural. E quando Miqueias diz, eu esperarei no Senhor, ele está dando uma dica para a gente. Vamos aprender mais a confiar em Deus, confiar na solução divina. É claro que nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, correr atrás. Mas se a gente não confiar em Deus, às vezes nós não temos paz de espírito nem para encontrar a solução. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a nossa alma descansa, a nossa mente trabalha melhor, nós temos serenidade, sobriedade para tentar buscar a solução com a mente tranquila. Tem uma canção que eu ouvi uma vez, num programa Som Brasil, alguma coisa assim, e o cantor cantava uma canção que rapidamente é difícil de entender. Ele cantava, tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Bem devagarinho, tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Esta canção, ela me provocou várias reflexões. A mente quieta, a espinha ereta, ou seja, uma pessoa centrada, e o coração tranquilo. E para eu ter um coração tranquilo, eu tenho que aprender a esperar. Porque quem não aprende a esperar, fica correndo atrás de algo que às vezes nem ele sabe o que é. Ou às vezes sabe o que é, mas não sabe como conquistar aquilo. Então não dá para ter o coração quieto assim. Então, irmãos, primeira dica aqui,
esperar no Senhor. Segundo, esperei no Deus da minha salvação. Qual a diferença entre esperar no Senhor e esperar no Deus da minha salvação? Quando tem a palavra minha, aqui tem uma indicação de um relacionamento. Porque Deus é relacional. Deus quer se relacionar conosco. E Miqueias está dizendo, o Deus da minha salvação. Não é viver de experiência dos outros, não é ser alimentado por milagres que aconteceram na vida dos outros, ouvir experiências alheias para alimentar minha fé. Isso é bom, isso é salutar, sim. Entretanto, se torna muito mais poderoso na minha vida quando Ele é o Deus da minha salvação, de experiências que eu tenho com Ele, de respostas que eu obtive nas minhas orações, nas minhas lutas pessoais. Tem um ditado que diz que uma ação vale mais que 1000 palavras. Então, eu posso ouvir muitas palavras, mas no dia que Deus agir na minha vida, no dia que Jesus fazer alguma coisa para mim, e eu tiver certeza que foi Ele, porque eu orei a Ele, e Ele me respondeu, muita coisa muda. Até o meu nível de esperança e de confiança no amanhã. Por isso que o povo de Deus normalmente é um povo mais tranquilo, que não se desespera tanto diante dos acontecimentos, porque tem um nível de confiança no seu Deus superior à média daqueles que estão apenas na primeira parte, esperei no Senhor. Esse aqui espera no Senhor, mas no Senhor da sua salvação. É alguém que tem um relacionamento mais profundo, que tem mais experiência. Em terceiro lugar, no próprio versículo 7, ele diz assim, o meu Deus me ouvirá. Gente, olha a convicção de Miqueias. O meu Deus, não é o Deus estranho, é o meu Deus. Ele me ouvirá. Então, quando a minha fé é fraca, quando as minhas necessidades são grandes, eu tenho que pensar que eu não estou sozinho. Que existe um Deus que se preocupa comigo e que Ele está me ouvindo. Sabe quando você ora e dá a impressão que Deus não está te ouvindo? Dá uma angústia, um negócio ruim. Isso é falta de confiança, porque Deus está ouvindo. Você está duvidando de um atributo de Deus, onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele está ouvindo você com certeza. Antes de você passar por esse problema, Deus já sabia da solução. E se nós cremos assim, o nosso nível de esperança é muito maior. Nós vemos que Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou a sua morada. Deus deixou escrito isso. Deus diz para Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda, porque ele pertencia à classe nobre. Ele estava preso no pátio da guarda, numa prisão administrativa, por assim dizer, e não tinha para onde olhar, mas para cima, como era o pátio, não tinha teto. E ele olhava para os muros, para os portões, para as guardas, e ficava pensando, puxa vida, como que eu vou sair daqui? Deus diz, Jeremias, olha para cima. Jeremias, clama a mim. Não olha para os muros, não olha para os guardas, olha para mim. Clama a mim e eu vou te responder. Mas eu não vou te responder como qualquer outro poderia responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Porém, algumas coisas eu vou anunciar a você através de revelação. Ou seja, coisas que você ainda não conhece. E se Deus vai me revelar uma coisa que eu não conheço, são coisas que serão faladas mediante uma revelação. E o que é uma revelação?
revelar é algo inédito, é algo que eu não conheço. De repente, Deus vai nos revelar agora a solução dos nossos problemas e nós vamos descobrir que somos muito mais do que nós pensamos, que temos muito mais poder do que nós imaginamos. Porque Deus diz que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Não apenas com um suprimento básico de informação que nós obtemos em nível natural, mas Ele é suficiente, Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Se Ele pode nos dar muito mais do que nós pensamos, é revelação, é algo que não está na nossa mente, é algo que Ele vai nos dar. E quando Ele nos der, Ele estará revelando o seu poder sobre a nossa vida de uma forma que nós nem esperávamos. Este Deus é o Deus que Miqueias está falando. Em quarto lugar, ele diz assim: ô inimiga minha, não se aleve quando eu cair, porque eu me levantarei. Você que está caído no sentido de esperança, você que está caído dentro de problemas, não achando um meio de se levantar, pensa nesta palavra como uma alavanca para a sua vida. Talvez muitos inimigos espirituais, forças ocultas estão torcendo para a sua queda, mas que no dia de hoje você se levante com fé e diga: ei, eu vou me levantar. Eu conheço um Deus. E se eu não conheço, estou conhecendo hoje. Um Deus que vai me levantar, que vai me ajudar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É como o rebento, o toco de Jessé. Uma árvore cortada, que ao sinal das águas brota. Assim é o cristão, assim é aquele que tem fé. Pode estar cortado, só a raiz no chão. Uma gota de esperança da água viva que é Jesus faz com que esse tronco novamente volte a brotar e produza uma árvore frondosa que gere sombra e fruto para aquele que dela necessita. Em último lugar, versículo 9 diz: eu verei a justiça. Muitas vezes nós não vemos justiça, ou vemos justiça contra a própria carne. Por quê? Porque nós observamos que o mundo está corrompido e nós ajudamos a corrompê-lo. Miqueias está dizendo assim: olha, eu estou olhando em volta e vendo a corrupção em todos os níveis. Sabe o que eu vou fazer? Vou me guardar. Não vou entrar nessa onda de corrupção. Vou esperar em Deus, vou confiar em Deus. Eu vou me levantar para ser um baluarte da fé, de bons princípios, de caráter, de moral. No meio dessa geração corrupta, quando a corrupção bater na minha porta, eu vou dizer não. Por quê? Porque eu espero ir para o paraíso. E para isso, o Salmo 15 diz: quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua vida à vaidade, mas diz que, embora com dano próprio, não volta atrás da sua palavra. Muitas pessoas, para não ter prejuízo, para não sofrer uma perda, voltam atrás da sua palavra e descumprem um contrato, mesmo que verbal, coisa que a sua palavra deveria afiançar, deveria ser um basta em qualquer discussão. Você deu sua palavra, cumpra. A
palavra de Deus, então, se agrada. Aliás, Deus se agrada e a sua palavra nos mostra o caminho. Eu verei a sua justiça. Quer ver a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus, ela desce como espada para ferir, para corrigir, mas também ela desce para recompensar. Porque a justiça de Deus não significa punição, somente. Também, mas não somente. A justiça de Deus, ela vem para recompensar. A Bíblia diz, no final do livro de Malaquias, que um dia nós veremos a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Quem sabe Deus não está passando a limpo agora para trazer recompensa para o justo? Por tudo aquilo que ele suplantou, por tudo aquilo que ele suportou nos tempos onde a corrupção beirava a sua porta, e ele foi homem suficiente, homem de Deus, e disse não. Então, gente, eu quero que o amor de Deus venha regar a nossa vida e que a gente possa produzir bons frutos, porque a semente boa já está plantada em nós. Cabe a nós regar e deixar ela desenvolver o seu curso natural para produzir aquilo que Deus espera de nós. Tenha uma excelente semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.